Encerra os carros agora. Tava quieto até agora. Tava. Aí, Ou era impressão nossa, eu acho. Agora começou o negócio. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, novamente, estamos entrevistando com Paula, com um convidado mega especial. Eu sempre falo isso, né? Especial, todos os convidados são especiais. Mas esse aqui é muito especial pra mim. É o Anderson. Quem acompanha os meus vídeos aí já viu eu falar muito sobre o Anderson, né? Meu melhor amigo lá do Brasil ainda. Hoje a gente já não tem mais tanto contato, né? Assim, né? A vida acontece. Pessoalmente, né? Mas pela internet, né? A gente continua. Mas continuamos nos comunicando, né? Então convidei, hoje ele está aqui em Dublin, né? Porque ele não mora aqui na Europa, ele mora em Dubai, né? Dubai, Chique. passando calor. Isso, porque mudou bem diferente, um extremo, né? Pro outro. Saiu do inverno pro verãozão, né? Misericórdia. Enfim, gente, eu chamei ele aqui pra então conversar com vocês, contar a experiência dele, porque ele veio fazer intercâmbio aqui na Irlanda e hoje ele está morando em Dubai. Então eu quero que ele conte aqui pra nós o que aconteceu, né? Pra ele aparecer, surgir lá em Dubai. Ele vai contar isso pra nós. Mas antes disso, por favor, não se esqueça aí de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, que eu tô de olho aí, viu? Que tem muita gente aí não se inscreveu. Então, vou passar a palavra agora pra você. Tava aqui só esperando, né, a introdução. Aqueles, né, que não sabem nada de vlog. Né? Nos conte aí, então, quem é você, né? Eu já sei quem é você, mas o povo aí, né? O pessoal não sabe, o pessoal não sabe. Nos conte aí, por favor. Oi, pessoal. Meu nome é Anderson. Eu sou amigo da Paula já há mais de 12 anos. Acho que já estamos indo pros 15. Deve estar mais ou menos. A gente já perdeu a conta, a gente não conta nem mais quantos Eu tava contando ontem, na verdade. Você chegou à conclusão? De 15, estamos pra 15. Sério? Nossa, faz chegando tempo. Aos 15 anos faz de tempo. amizade. Pois nós somos amigos então há 15 anos, né? Sim. Desde a época do ensino médio. E nós somos da mesma cidade, nossas famílias se conhecem. Eu conheço os pais da Paula, os pais da Paula conhecem o meu irmão, minha família. E a gente aí ainda cultiva essa amizade depois de tantos anos. Mesmo que à distância, né? Quando a gente tem a oportunidade de ver um outro, a gente sempre visita um outro. E quando a gente tem a oportunidade de ir ao Brasil também visitar as duas outras nossas amigas, né? Que são, nós somos 4 amigos mais próximos, a gente também vai pro Brasil e visita eles. E fazia tempo que a gente não se via, né? Eu vi a Paula a última vez antes do lockdown. Na verdade, hoje eu tô fazendo um voo aqui pra Dubai, pra Dublin. E curiosamente, o meu último voo antes do lockdown foi Dublin. Então eu vi a Paula antes do lockdown e depois eu não vi mais. Então hoje é a primeira vez que a gente tá se vendo depois de 2 anos, mais de 2 anos. Eu acho. Já faz mais de 2 anos. Pois é. E eu vim pra Irlanda, né? Vim pra Irlanda fazer intercâmbio. Antes que você, um ano antes. Foi um ano antes que a Paula, isso. E aí quando ela chegou aqui, eu já tava aqui um tempo. Acho que você ficou ainda 1 mês, 2 meses, daí você... Aí depois eu já logo saí também de Dublin e fui direto pra Dubai, né? Mudei de região no globo. Mas assim, conta pra gente da onde que surgiu essa vontade de você fazer intercâmbio. Por quê, né? Bom, na verdade, eu acho que eu já falei isso pra você, né? Você me contou eu acho tudo, que sim. né? Eu já sei tudo. Eu sempre tive vontade de aprender o inglês. E no Brasil a gente sabe que não é tão fácil, né? O acesso a aprender uma língua, mesmo que não seja o inglês, né? Uma outra língua, qualquer língua, né? Que seja, sempre tem uma dificuldade, né? Porque a escola pública normalmente não tem um suporte, né? Não tem uma preparação muito boa para isso. Então você sempre tem que procurar uma alternativa privada. E eu comecei a dar mais ênfase nisso quando eu estava no meu último ano da faculdade e você já tinha ido para Chicago. Sim. Quando a Paula foi para Chicago, para quem não sabe, a Paula foi para Chicago, ficou uns meses em Chicago, nos Estados Unidos. E a partir daí eu fiquei com muita vontade de fazer intercâmbio. Porque eu vi que deu certo com ela, aí eu falei, não, eu quero fazer também, quero morar fora do Brasil por um tempo, quero ter a experiência, né, de aprender uma língua, de ficar fluente em outra língua. E foi daí que eu comecei a pesquisar. E aí eu encontrei a Irlanda, vim pra Irlanda, e aí nisso...
Você encontrou a Irlanda, assim, tipo, pesquisando ali lugares. sobre intercâmbio. Pesquisando sobre lugares. Eu sabia que eu não poderia ir para os Estados Unidos, por exemplo, porque, né, existe a regra de você não poder trabalhar nos Estados Unidos. Sim. Então, pra mim não era uma opção. Eu cheguei a pesquisar o Canadá, a Austrália também. E aí eu vi que a Irlanda, no caso, era mais tranquila na questão do visto, na questão de poder trabalhar, né, part-time, que a gente fala, né, meio período. E foi o lugar que eu encontrei que eu conseguiria trabalhar, pagar as minhas contas e ao mesmo tempo aprender e praticar meu inglês. Depois disso você veio, né? Foi. Quando eu tava aqui a gente conversava e você falava assim, como que é isso, como que é aquilo. Aí a Paula começou a pesquisar sobre a Irlanda especificamente. Sim. Porque na verdade o meu sonho depois de Chicago era viajar, ir pra outros lugares. E aí eu lembro que eu estava guardando dinheiro pra ir pra Tailândia. Isso, que inclusive o Anderson já foi e eu não, né? Calma, a gente já chega lá. E aí que você acabou indo e eu acabei me interessando, porque você me falava, né, o quanto custou e tudo mais, Sim. que era mais em conta, né, comparando com outros países. E aí eu pensei, poxa, vou ficar me matando de trabalhar aqui no Brasil pra juntar dinheiro e ir viajar pra 1 ou 2 países, ou eu posso ir lá também na Irlanda, trabalhar em euro e viajar mais países, né? Mais lugares, não deu muito certo por causa do lockdown. Mas assim, né, a gente ainda vai viajar, ainda vou fazer isso aí. Sim, claro. E foi isso, né? Eu acho que foi basicamente assim, eu incentivei você, e aí depois você eu incentivei me incentivou ela. E estamos aí, né, gente? Cada gente, um amigo amigo é pra isso, né? Um incentiva o outro e assim vai. Pra incentivar coisas boas, né? Isso que é o verdadeiro amigo. E foi realmente o que aconteceu, porque eu fiquei muito entusiasmado quando a Paula foi pra Chicago e quando ela voltou contando as coisas de como era você morar em um país que é diferente do seu, falando uma língua que não é a sua, né, os amigos que você faz, as coisas que você vê, né, as oportunidades que você tem de conhecer coisas novas e lugares novos. E aí depois aconteceu o oposto, e aí hoje a Paula tá aqui e eu tô aqui. Sim. Jesus. Tem um pássaro enorme ali. E como é que foi assim no início, né, do seu intercâmbio? Você teve alguma dificuldade? Como é que foi? Você não ficou os 2 anos permitidos aqui, né? Você ficou menos tempo. Eu fiquei 1 ano e 2 ou 3 meses, eu acho. E aí depois você foi, mas como que foi ali no início? Foi muito difícil pra você? Como é que foi? Bom, eu cheguei na Irlanda com um nível intermediário de inglês, mas assim, o nível intermediário de inglês que eu tinha era o nível, por exemplo, da escola de idiomas que eu fazia no Brasil. Mas aí quando você chega na Irlanda, né, você não tá acostumado a ouvir o sotaque, você não está acostumado, né, com as pessoas falando, né, normalmente uma língua. Então, querendo ou não, é mais rápido, né, eles falam com uma velocidade um pouco maior do que o teu professor, por exemplo. E então é um pouco complicado no começo para você entender o sotaque. Eu até tive no primeiro dia, nunca vou esquecer, quando eu fui fazer o cartão do transporte público, você tem que pagar 10 euros. Sim. E aí eu lembro que a moça no balcão, ela tava falando assim, 10 euros em inglês, né? E ela é Irish, e ela tava falando com um sotaque que eu não entendia nada. Chegou num ponto que ela pegou uma nota de 10 euros do caixa dela e bateu no balcão. E bateu no balcão. 10 euros! Aí eu, ok, calma. Nossa, me aconteceu uma coisa muito parecida essa semana. Eu fui comprar um chapéu pro St. Patrick's, pro Lucas. E aí eu perguntei, eu vi, achei muito bonito. Falei assim, quanto que é? O cara, ait. Aí eu, sorry? Aí ele, ait. Aí eu pensei, bom, o que tem parecido de número com ait? 8, né? 8. Mano, eu falei, meu Deus do céu, só Jesus na causa pra ajudar. Outra coisa que eu tive também, eu acho que nem todo mundo tem quando chega aqui. Sim. A dificuldade com encontrar acomodação. É uma coisa que a Paula vem falando bastante no canal, né? E eu assisto, hein, gente? Sim. Eu assisto, dou like e tô inscrito lá no canal, então faço o mesmo. Tô de olho. E ela tá de olho mesmo, que ela vê meus comentários. E né, a questão da acomodação é uma coisa que é difícil pra todo mundo. Sempre foi, né? Sempre foi difícil, mas eu tive sorte, assim, acho que eu fiquei 3 semanas na acomodação da agência. Eu tive que estender uma semana porque eu cheguei bem antes do St. Patrick's. Então antes do St. Patrick's a cidade tá cheia. Tipo agora. Tipo agora. Então é difícil você conseguir uma acomodação, então eu tive que estender mais uma semana. E logo depois a gente teve sorte, tipo, o grupo das pessoas que estavam na casa da agência, a gente conseguiu um apartamento vazio
E a gente se deu muito bem, todos nós, e a gente mudou todo mundo junto para aquele apartamento. Então foi da casa da agência pro apartamento. E lá a gente ficou até as pessoas começarem a ir embora, um vai para um lugar, um vai para o outro. E eu fui sair do apartamento só quando eu saí de Dublin. Você não mudou de casa aqui, Eu não mudei então. de casa mais, então foi Ficou só na mesma. uma vez, E aí depois eu fui direto para Dubai e eu não precisei mais mudar. Os meus amigos ainda ficaram no apartamento por um tempo, lembra? Sim. E eles saíram faz pouco tempo também. E questão de emprego, assim, foi fácil você encontrar? E do que você trabalhou aqui, né, nesse período? Emprego também é outra coisa que é difícil para todo mundo, né? Sim. Falando inglês, não falando inglês, é difícil, é você ir com o currículo e bater na porta do restaurante, bater na porta da loja, mandar e-mail e fazer pelo aplicativo. Diferente de como você faça, é igual para todo mundo. Foi difícil no começo, acho que eu fiquei 1 mês e pouco sem trabalhar. Meu primeiro emprego foi como garçom num restaurante italiano. E esse restaurante italiano, na verdade, não me pagava direito. Olha só, acontece com todo mundo. Acontece mesmo. Demorava muito para pagar, então como estudante é difícil, né, você manter as suas contas, né, porque você tem o aluguel, você tem as suas contas ali. É difícil você trabalhar e demorar a receber, porque né, o dinheiro faz falta para você, como faz para todo mundo, mas quando você é estudante num país que não é o seu, é um pouco diferente, né? Você fica preocupado. Sim. E aí, querendo ou não, se você conta para tua família, por exemplo, eles ficam preocupados e tudo mais. Eu tinha um dinheiro a mais no Brasil, então a minha família mandava para mim se eu precisava de alguma ajuda, mas foi o que me salvou, assim. Eu fui garçom, trabalhei num cinema, que foi uma experiência muito, muito boa. Inclusive pro meu inglês, eu trabalhava com muito irlandês jovem, né, 17, 18 anos. Então, já aprendi as gírias ali. Querendo ou não, você aprende as gírias, você aprende, né, o jeito de falar. E o que era muito legal, né, nesse sentido é que tipo, os irlandeses que trabalhavam lá na época, eles eram muito abertos a perguntas assim, né? Ai, como que você fala isso? Como que você fala aquilo? Essa expressão significa o quê, sabe? Tem pessoas que não têm essa paciência de explicar, mas para eles era super tranquilo, então é muito bacana para você desenvolver o teu inglês. Eu já estava num nível avançado naquela época, quando eu estava no cinema, mas mesmo assim você ainda precisa adquirir muito vocabulário, né? É como se você aprendesse português do zero, né? Você aprende ali as regras e aí você vai adquirindo o nome das coisas aos poucos. E com o inglês é a mesma coisa. E eles ajudavam muito nesse sentido. Eu acho que o irlandês, no geral, ele é bem receptivo com isso, assim, de auxiliar nessa questão de aprender a língua, né? Eles são muito receptivos, eles são muito solícitos, né? Porque eles sabem que tem muita gente aqui que não, né, que o inglês não é a língua nativa, então eles acabam tendo um pouco mais de empatia com essas pessoas. Sim. É muito legal, né? Muito bacana. Eu trabalhei no escritório contábil também. Pra quem não sabe, né, no Brasil eu trabalhei alguns anos, acho que uns 10 anos. No meu segundo emprego eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. E aí a partir daí é que eu fiz a minha faculdade em contabilidade. E eu sempre fiquei nessa área administrativa, contabilidade, financeiro. Então, quando eu tive férias no meu intercâmbio aqui na Irlanda, né, que é o período que você pode trabalhar o dia todo, eu trabalhei no escritório contábil por 4 meses. Porque eu queria ter a experiência, né, saber como que funciona, né, a minha profissão fora do Brasil. E foi uma experiência legal também, eu aprendi muita coisa. Mas aí depois, né, do período que acabou as férias, eu não podia ficar sem o visto de trabalho. Sim. Então eu tive que voltar, né, a estudar para manter o meu visto de estudante. E aí depois desse trabalho eu trabalhei numa loja de esportes, mas eu trabalhava no turno da noite, etiquetando, né, as roupas e tal, né, colocando preço, separando, para que no outro dia tivesse pronto para venda, né, pro retail. Eles fazem à noite isso e aí de manhã cedo na JD. Eu lembro que quando eu cheguei, eu acho que você estava trabalhando lá. Eu ainda estava lá, Sim. Foi o meu último emprego aqui. Mas eu fui KP também, fui KP por um tempo. Eu entendo as dores dos KPs. É pesado. Teve dia que eu trabalhei 13 horas seguidas, assim. Nos dias como hoje, que tem jogo, né, que os pubs estão lotados, então tipo, você
tem que estar lá e você fica lá por horas e horas e horas. Puxado. Lavando louça e, né, ajudando os chefes, então é pesado. E pra quem não sabe, então hoje o Anderson, ele é comissário de bordo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi esse processo, porque você estava aqui e você entrou com esse processo aí pra ser aprovado e tudo mais. Como que foi, né? Durante essa loucura que é o intercâmbio, você ainda enfrentar isso aí, né? Bom, você sabe que antes de eu sair do Brasil, eu já falava pra você que eu queria ser comissário. Sim. Né? Que a minha intenção de ir pra Irlanda era pra quando eu me sentisse pronto, eu aplicasse pra ser comissário. Sim. E foi o que aconteceu e, enfim. Exatamente isso que é foco. Pois é, eu sempre quis ser comissário, nunca foi uma profissão que eu queria pra sempre, assim, não é. Eu queria por uma questão de, eu acho que mais de conhecer lugares e pessoas. Acho que as minhas soft skills hoje, elas são muito mais desenvolvidas, porque, por exemplo, a cada voo a gente tem um time de comissários diferentes que eu nunca vi antes, que depois do voo provavelmente eu não vejo de novo. Então você aprende, né, a lidar com as diferenças dessas pessoas no voo e fazer o voo funcionar ao mesmo tempo. Então, querendo ou não, é um trabalho em equipe que acontece de uma forma muito rápida e com pessoas do mundo todo, né? Hoje nesse voo de hoje, por exemplo, nós somos 9 nacionalidades e a gente fala, eu acho que 8 línguas no total. Então são pessoas que têm uma história de vida diferente da tua, uma cultura diferente da tua, então você acaba aprendendo a lidar com a diferença de verdade, assim. E você acaba fazendo o teu trabalho e faz o voo funcionar, faz o voo funcionar para você, né, para os teus colegas e para os passageiros. Acho que foi mais por isso também, e claro, por viajar, eu queria, né, conhecer lugares e ser pago para isso. Né? E ser pago para isso. Quem não quer, né? E eu acho que né, eu também queria um intervalo ali entre o escritório, né, que eu fiquei muitos anos, a Paula sabe. Sim. Eu fiquei muitos anos ali, né, no escritório, né, escritório casa, casa escritório. Não que eu não gostasse, eu gosto, eu acho que, né, é o que eu vou voltar depois de ser comissário, mas eu queria um tempo, né, pra conhecer lugares novos, culturas, né. É muito interessante você conhecer lugares, né, e culturas e a gastronomia, né, porque esse povo se veste desse jeito, ou porque eles comem isso, porque eles comem aquilo, é muito interessante. Aí o processo seletivo, então, estando no intercâmbio é um pouco mais complicado. Não é impossível, né, lógico, mas eu fiz o processo 2 vezes, na primeira vez eu não passei. E é aquela coisa, você vai e faz, e aí eu não passei, e aí quando eu voltei pra casa eu pensei, não, eu acho que eu consigo melhorar nisso. E aí na segunda vez que eu fiz, na verdade na segunda vez que eu fiz era pra dar tudo errado, porque eu peguei o ônibus, o processo seletivo era num hotel do aeroporto aqui de Dublin, pra quem sabe é um pouco retirado da cidade. E eu peguei o ônibus super cedo, mas tinha um tráfego, tipo, um trânsito muito grande, tipo, muito pesado, assim, naquela manhã. E eu cheguei atrasado no processo seletivo. Nossa! E uma coisa, tipo, que eu já tinha comigo, eu tava pronto, né, tipo, com o terno e tal, com a minha pastinha, com o meu currículo, com as fotos e tal. E eu falei, não vai rolar hoje porque, né, eu tô atrasado e na aviação é uma coisa que não pode acontecer. Se você tá on time, se você tá pontual, na aviação você já tá atrasado, você sempre tem que estar adiantado. E aí eu pensei, não vai ser hoje, né? Infelizmente, vou fazer o processo e tudo mais, mas eu sei que não vai dar certo. E eu lembro até hoje, assim, eu entrei na sala, bati na porta, só dei um oi, hi, excuse me, né, tipo, desculpa, eu tô atrasado. E aí eu lembro que a recrutadora foi muito, muito querida. Não sei, era pra ser, eu acho. E ela falou assim, não, entra aí. E aí logo depois que ela já tava apresentando a empresa e tal, como seria o processo, eu só sentei ali na primeira cadeira que eu encontrei. E aí logo depois eu fui lá, entreguei meu currículo, pedi desculpa, falei, olha, desculpa, eu peguei o ônibus tal horário, mas tava com um trânsito, eu não consegui chegar a tempo. E ela falou assim, não, tá tudo bem. Ela falou, deixa teu currículo aqui, vamos seguir o processo. E aí foi, né, são etapas de processo, né, uma etapa em duplas, né, que você faz com alguém, uma outra etapa em grupo, que você, né, tem que tomar uma decisão e explicar porquê e ver qual que é a melhor opção, né, para os passageiros, no caso, eles te dão um cenário ali pra você trabalhar. E aí depois daquele dia eu só via o meu nome ficando, né? A gente tem números, né, no dia do processo. E toda vez que eles chamavam os números, o meu número foi ficando e eu fiquei assim, como assim, né? Eu cheguei atrasado no negócio e o meu número tá ficando ali. Você nem tava com esperança então que eu não tava porque eu cheguei atrasado. E, bom, você me conhece, né? Quando a gente marca alguma coisa, eu sempre tô no horário. Sim, eu também sou assim, odeio. E aí eu pensei, não, eu não vou passar porque, né?
tô atrasado, gente. É inadmissível. É inadmissível. É inadmissível. Mas eu fui ficando, e aí eu cheguei na última parte do processo, que é, né, preencher uns formulários pra entrevista final. E aí eu preenchi os formulários e né, acabou o processo, agradeci, né, dei tchau pras meninas que passaram comigo, que estavam na entrevista final junto comigo. Éramos 7, né, eu, menino, mais 6 meninas. E aí eu lembro que eu peguei o ônibus e fui pra casa, né, vim de volta, né, pro centro. E incrédulo. Assim, como assim? Né? Como que isso aconteceu? E eu lembro que eu fiz a entrevista final, foi muito engraçado, porque uma das minhas flatmates tinha um notebook em casa. E aí no dia da minha entrevista eu falei, gente, eu tenho uma entrevista de manhã cedo, tal horário, por favor, ninguém em casa. E todo mundo colaborou. Todo mundo tava fora de casa e ela deixou o notebook dela preparado pra mim, pra eu poder usar. Não, uma querida, uma fofa. Ai, que bom. E aí eu usei o notebook dela e fiz a entrevista, demorou acho que uns 45 minutos. Mas foi uma entrevista assim super tranquila, né? Teve muita pergunta, eles queriam saber muito sobre a minha pessoa, sobre como eu lidava com situações, né? Sobre, por exemplo, se eu tinha muitos amigos, né, ainda dos meus últimos trabalhos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para quem é comissário e para quem pensa em ser, porque como você tem voos com pessoas, às vezes é difícil você criar um laço com alguém e desenvolver uma amizade. Então, e aí isso acaba gerando, né, que você fique muito sozinho. Sim. E no que não é bom. Porque né, você precisa ter um círculo social fora do teu trabalho, os teus amigos, sair, se divertir. Vamos jantar com os meus amigos hoje, vou jantar com todo mundo, vou tomar um café. Então eles querem saber isso, porque eles querem saber se você tem, né, uma capacidade de socializar, né, razoável, para que você não se sinta tão sozinho, né? Como a gente viaja o tempo todo, é uma coisa importante, né? É, a saúde mental, né? Exato, tem muito comissário que sofre com ansiedade, muito comissário que sofre com depressão, inclusive, por essas questões, entendeu? Sim. Eles acabam se isolando ali, né? Vai de um voo para casa, de casa pro voo, e acabam não tendo, né, um círculo social, um amigo ou alguém pra... Né? É porque é tudo muito rápido, né? Que nem você chegou hoje de meio-dia. E eu já vou embora amanhã cedo. Amanhã cedo, tipo... E aí eu tenho um dia off, né, um dia de folga, e aí eu já vou pra outro país. Então é assim que funciona, com outro time, com outros comissários, e é uma loucura. Então se você fica nesse ritmo ali, você fica louco. Tem que cuidar, não é assim fácil não, Tem que cuidar. Tem que cuidar, né, da saúde mental. Tem que cuidar da saúde física, né, principalmente também, porque querendo ou não, né, as pessoas não percebem isso, né, como passageiros, eu também não percebia. A tua saúde física, né, o teu preparo físico também é muito importante para você aguentar o trabalho, porque é muito exaustivo, né, você atravessa muitos fusos horários, você não tem uma rotina para dormir, para comer, então se você não tem uma saúde mental, inclusive, né, principalmente, e física, né, razoável, é complicado. Tem gente que sofre muito, né? E como que foi o dia que você foi aprovado, né? Como que é? Eles ligam, mandam um e-mail, como é que funciona? Depois que você faz a entrevista final, né, que chama Final Interview, você fica esperando umas 2 ou 3 semanas, né? Esse é o prazo que eles te dão pra te contatar. E normalmente eles ligam pra você, né, dizendo que você foi aprovado. A gente chama de Golden Call, né, ligação de ouro. Nossa! Engraçado, né? Mas eu imagino, né? Mas dá um nervoso. E eu lembro que eu acordei, né, de manhã cedo, antes de ir pra escola. Eu recebi a ligação e vi que não era o número de Dublin, da Irlanda. Eu falei, tá estranho. Aí o telefone mostrou, né, Emirados Árabes Unidos. Eu falei, opa... né, já dá um nervoso. O coração já... Eu lembro que eu sentei. Eu falei assim, ai meu Deus, eu vou sentar. Né, porque seja lá qual for o resultado, eu tô sentado. Melhor, né? E aí, né, a moça, né, falou assim, eu tô falando com o Anderson e tudo mais. Eu falei, sim. Ela falou, então é só pra dizer que você foi aprovado no processo seletivo e que você embarca no tal dia. Eu lembro que eu falei pra você isso, no tal dia eu embarco. Sim. E pra todo mundo foi um susto, assim, porque eles te dão um dia, não, você embarca nesse dia e eu vou te mandar um e-mail com tudo que você tem que fazer e tudo mais. E é uma loucura, né, porque aí eu tava trabalhando na JD, na época, e estudando, e né, eu tava morando aqui, então tem a vaga do apartamento pra passar e tudo mais. Tem um monte de coisa pra fazer. E daí tem mais as coisas da própria companhia aérea, que você tem que fazer exame médico, odontológico, e né, tem que enviar um monte de formulário.
e os documentos, e preencher documentos e tudo mais. Mas deu certo. Foi uma ansiedade boa, assim, Sim. sabe? Eu lembro desse momento, assim, que eu fiquei... foi uma emoção muito grande, tipo, acho que pros seus amigos, pra gente que tava ali próximo, quando você falou que foi aprovado, tipo... Nossa, aí eu fico tentando imaginar como que foi pra você, né? Mil vezes mais. Quando eu fiz a entrevista final, a gente sente, né? Quando a gente vai bem numa entrevista e quando a gente não vai. Sim. Quando eu fiz a entrevista final, eu pensei assim, eu tinha a sensação de que eu tinha ido bem. Só que eu pensei, pode ser uma falsa sensação de que eu fui bem. Sim. Então, né, eu fiquei meio assim. E aí quando eu recebi a ligação, eu falei, nossa, eu realmente fui bem. Oh, graças a Deus, surpreso, né? Graças a Deus. E aí foi aquela loucura, né? Tipo, de trabalhar os últimos dias, de estudar os últimos dias e de achar alguém pra minha vaga, né? Que depois foi o Hugo, meu amigo, que ficou na minha vaga. E aí, né, correria atrás das coisas e foi muito rápido, assim. Eu lembro que no último dia a Paula foi lá em casa, a gente almoçou. Foi. E aí no mesmo dia o Hugo já veio pra casa pra ficar na minha vaga. Nossa! Foi uma loucura. Foi assim, super rápido. Foi uma loucura. E eu lembro que eu embarquei, eu vi você, a gente almoçou junto aquele dia e depois você foi embora, a gente se despediu. E aí eu peguei o ônibus e fui para o aeroporto e fui para Dubai direto, acordei no outro dia, né? Cheguei de manhã em Dubai, já fui pra minha acomodação em Dubai, né, de comissário. E aí no outro dia, depois daquele dia já começou o treinamento e aí já foi, depois de 2 meses eu comecei a voar. E aí eu fiz Dublin algumas vezes, né, 3 vezes antes do lockdown, e aí foi quando eu vi a Paula, né, as últimas vezes. E aí é isso, né, a gente tá por aí, voando. Eu acho que antes de você ir, que eu tinha chegado, deu um tempo de 1 mês até você ir embora. E eu acho que a gente se viu 3 vezes só. Porque eu já tava aqui instalado, né, e a Paula tinha chegado, acabado de chegar. Tinha um monte de coisa pra resolver também. E eu tinha um monte de coisa pra resolver, então eu quase não consegui ajudar ela a fazer as coisas. Não, mas você me ajudou muito já desde o Brasil, né? Foi você que agendou meu GNIB, pra vocês terem uma ideia. Foi? Ah, eu não lembro. Olha só. Foi o Wander que agendou, porque o que aconteceu? Nem sabia que tinha que agendar, mano. Tinha. Era pelo site, né? E daí 1 semana antes eu te perguntei: ô Anderson, tem alguma coisa que tem que agendar aí, não sei o que? Ele, sim, é o GNIB, né? Que vai ser o seu visto aqui e tal. Eu falei, mano, eu não agendei. E o pessoal agendava 2 meses antes, né? Normalmente E era 1 semana antes que você agendou. Sério? Tanto que eu cheguei, eu fiz o meu GNIB, eu fui na imigração 1 mês e meio depois. Você já tinha ido embora, eu ainda não tinha meu GNIB. Nossa, gente, eu não lembrava disso. Conta um pouquinho pra gente também como que agora tá sendo a sua vida, né? Quanto tempo agora já faz que você tá... Eu tô renovando meu contrato agora, são 3 anos já como comissário. Sim. Lógico que teve o lockdown, que a gente ficou uns meses sem voar, mas Já passou. Mas são 2 realidades bem diferentes, assim, né? Voar antes do Covid, durante o Covid e agora, né? A gente já dá pra chamar pós-Covid? Já, acho que dá. Mas é muito, né, essa questão de não ter rotina, né? De você conhecer muitos lugares e de tudo ser muito rápido. A Paula sabe que às vezes a gente tá conversando alguma coisa e eu falo assim, que dia da semana é hoje? Sim, eu sei os dias do mês, mas eu não sei os dias da semana. Mas é interessante, é uma vida sem rotina, ao mesmo tempo é uma vida mais... É um estilo de vida legal pra quem sabe aproveitar os dias de folga. Porque, né, a gente tem dias de folga durante a semana. Então, né, tudo que você precisa fazer durante a semana você consegue fazer nos seus dias de folga. Mas ao mesmo tempo você não tem, às vezes, um fim de semana de folga, né? Você vai voar o fim de semana todo. E é aquela questão, né? Você tem que cuidar da tua saúde, você tem que cuidar, né, da tua saúde mental. E agora eu tô estudando, então às vezes é um pouco complicado de conciliar o estudo com o trabalho, justamente porque não tem uma rotina, entendeu? Sim. Então você tem que ir meio que ajustando ali toda a tua vida. Mas é gostoso, eu ainda gosto muito. Hoje, eu falei pra você agora há pouco que eu tava tagarelando com os passageiros no voo hoje, porque eu tinha muita saudade dos irlandeses. E pra gente finalizar então agora, eu queria um conselho aí, que você desse um conselho pra quem tá assistindo e tem esse desejo, né, de talvez seguir essa carreira de comissário de bordo. Eu acho que pra todo mundo, né, que
né, voando no Brasil ou não, eu acho que é você, né, eu acho que o maior conselho é você não levar as coisas pro lado pessoal, vindo dos passageiros, né, dos teus clientes ou customers, né, que a gente fala, ou vindo dos teus colegas de trabalho, porque às vezes eles têm, né, se eles têm um problema, às vezes é um problema com o teu uniforme, é isso que a gente fala. Ah, ele tem um problema com o meu uniforme, com o uniforme que eu tô vestindo, ou seja, com a empresa que eu trabalho, não comigo. E não com você, né? E não comigo. É muito importante você saber separar isso pra tua saúde mental, de novo. Porque senão, se você leva essas coisas muito pro pessoal, acaba que você fica mal, né? Porque você acha que, que ele tem um problema com você, e na realidade ele não tem um problema com você, ele tem um problema com a empresa, né? Graças a Deus eu não tenho muito, né, dessas situações assim. E pra quem quer seguir a carreira, eu acho que tem que ter em mente de que para quem quer ser comissário internacional, inclusive, né, o inglês é uma coisa que precisa, né, é obrigatório, é um inglês fluente. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, o inglês é a língua oficial da empresa, né, da companhia. Então tudo é em inglês, né, todo o processo seletivo é em inglês, a entrevista é em inglês, o treinamento é todo em inglês. Então é muito importante, por isso que eu acho que a Irlanda foi muito importante para mim, né, o trabalho no cinema, os meninos do cinema que não se importavam de responder as perguntas para mim, ajudaram muito nessa questão, porque, né, fizeram com que eu ficasse fluente na língua. E eu acho que é você tomar cuidado, né? Eu acho que o amor próprio influencia muito nesse trabalho também, porque engloba, né, envolve você se cuidar, né, cuidar do que você come, né, um exercício físico, um tempo para você relaxar, para ver os seus amigos, né? Para ver os seus amigos e para curtir, né, os lugares que você visita também, porque senão você não tem nem energia, né, para sair nos lugares que você está visitando. Então eu acho que é isso, né? E outra coisa também que é muito importante para esse tipo de trabalho, que eles procuram no processo seletivo, é justamente a inteligência emocional, né? É aquela coisa tipo de saber que separar as coisas, né? Não é pessoal, ou se um colega tá um pouco chatinho com você, é porque talvez essa pessoa não tá tendo um dia legal, você não conhece essa pessoa, talvez ele não tá tendo um dia legal. Então, né, e eu sempre penso nisso, às vezes acontece de um comissário não tá bem, não que esteja chato comigo, mas tipo que você não vê que a pessoa não tá 100%. E você saber dar o espaço para a pessoa e ao mesmo tempo ainda fazer o teu trabalho com a pessoa, entendeu? Acho que essa é uma das coisas mais importantes, né? Porque num voo de 16 horas, por exemplo, essa é a tua equipe de trabalho, né? Você vai conviver com essas pessoas esse tempo todo. Não tem pra onde correr, né? Não tem pra onde correr? Você pegar o paraquedas. Não tem pra onde correr. Então você tem que, né, saber lidar com essas situações. No teu pernoite você pode sair sozinho. Ah, não quero ver mais ninguém. Agora, mas no avião não tem o que fazer. Mas antes de terminar, agora eu quero perguntar um negócio, né? Deus. Fora do script aqui. Ai, Jesus! Nos conte uma coisa inusitada que já aconteceu com você nesses 3 anos. E me fala se acontece de acontecer alguma coisa assim no banheiro, que nem nos filmes. Ai, meu Deus. Aquela, né? Quero saber essas perguntinhas. Era um voo... Será que eu falo o país? Com vergonha de falar. Não precisa falar Era um voo longo. Era um voo de 14 horas. Austrália? Agora eu não falei nada, foi a Paula. Fui eu que tentei, agora não sei se era. E digamos que seja. É um voo longo, hipoteticamente, de 14 horas e eu tava, né, caminhando ali no corredorzinho, né, entre os assentos, porque, né, a gente tem que entregar isso para um passageiro, tem que pegar aquilo, né, é o tempo todo que você fica ali, né, na função. E eu tava indo, né, em direção da parte de trás do avião pro meio do avião e eu vi 2 pessoas entrando no banheiro, né, pela regra. Você tem que ir lá, bater na porta do banheiro e né, pedir pra sair e tal. Mas eu falei, não, eu não vou falar nada, imagina a vergonha que eu ia ficar e aí? Batendo na porta do banheiro. Eu virei as costas e voltei lá pro fundo do avião. Mas e aí, rolou então? Não sei. Provavelmente rolou alguma coisa. Eu não sei, eu não quero saber e eu não vi nada. Você foi solidário, então. Eu não vi nada. Gente, pelo amor de Deus, eu não vou lá bater na porta do banheiro e pedir pra ele sair do... não, né? Pelo amor de Deus. Gente, não. Não tem câmera no avião, ninguém sabe. Tem gente que acha que tem fetiche, né, nisso e... não sei. Tem.
Tem. E passa tanto em filme isso, né, que eu ficava sempre curiosa. É, se então assim, ou não. eu não posso afirmar, tipo, o que aconteceu no banheiro, porque eu fugi de lá. Sim, Eu falei, não vou mas ficar você lá. viu os dois entrando. É, as duas pessoas entrando, mas assim, pode ser uma coisa inusitada, pode, mas pode ser uma questão médica também. Sim. Tem isso, né? Tipo, pode ser uma coisa séria, a outra pessoa precisa de ajuda, tá passando mal. É isso que você pensa, agora né? eles vão falar assim, ai, tô passando mal, preciso de ajuda. É isso que você pensa quando você deita a cabeça no travesseiro, né? Pra você não ficar Pra mal. eu não ficar com a consciência pesada. Tipo isso. E acho que aconteceram várias coisas. E essa questão do fetiche, né? A gente já vai entrar ali na Laura Miller do negócio. Tem muito passageiro que tem, e às vezes isso é muito explícito com a gente, né? Com os comissários. Então, a gente tem que... Né, eu já tive situações que eu tive que falar pro passageiro, ó, dá uma segurada, porque não tá legal. Nossa, gente. Então, é exatamente a questão da inteligência emocional. Você tem que saber lidar com esse tipo de coisa. Não que você tenha que aceitar, calma. Você não deve aceitar, e a empresa diz que você não deve aceitar. E se algo acontecer, se você se sentir coagido, né, ou abusado, né, tipo, por um toque, inclusive, se eu me sentir abusado sexualmente por a pessoa me encostar, sem a minha permissão, eu posso entrar com uma ação legal contra essa pessoa, contra esse passageiro. Mas teve situações que eu tive que falar pra pessoa parar, né, tipo, dar uma segurada, porque não tá legal, por favor, não me encosta, né, eu vou atender você, mas não fica me encostando, né, tipo, em lugares que não são comuns, né? Se você encosta no meu braço, você pode... Tudo bem, mas aí a pessoa encosta na tua perna. Pega, assim, de um jeito, assim, não demora pra tirar, né? E aí eu falo assim, ó, dá uma segurada, né? Que, né, não sou tuas negas. Dá uma segurada aí, Dá uma segurada aí, querido. E acontece dos dois gêneros, tá? Eu falei querido num sentido geral, mas acontece dos dois, feminino, masculino. Já teve situações com colegas meus que, tipo, foram perseguidos na cabine por uma passageira, né? E, nossa, gente, é absurdo, tem umas coisas que são absurdas, assim. Enfim. É de tudo, né, que passa. A gente acha que é um trabalho, assim, você olha, é só viajar e mais nada. Mas não é bem assim, envolve né? muita coisa, né? Na semana passada, essa semana, no meu último voo, antes desse voo agora de Dublin, eu tava ali, né, servindo os passageiros com o carrinho e né, em um segundo pro outro, uma mãe com uma menininha de 4 anos começou a chamar, né, me chamar, porque eu era o comissário mais próximo ali, começou a gritar de ajuda, ajuda, ajuda. E eu só vi a menininha pelo, sabe, o espaço entre os assentos ali, eu só vi o rostinho dela e eu vi que ela tava em pânico. Eu falei, meu Deus, ela engasgou. Foi a primeira coisa que eu pensei, sabe? E aí eu, né, empurrei o meu carrinho pra frente deles, né, travei o carrinho, né, o freiozinho do carrinho. E aí eu vi que a menininha tava, né, vomitando, nossa, até tudo que ela tinha, né, era uma coisa assim assustadora. E a menininha tava muito assustada, imagina, né, uma criança que começa a vomitar do nada. E aí, né, aí você sai correndo, pega lenço, pega isso, pega aquilo e tenta ajudar, né, e a gente tem aquelas sacolinhas de vômito, né? Sim. E a menininha é tão fofinha, coitada. Tadinha. Fiquei com tanta dó dela. E, né, eu abri uma das sacolinhas de vômito, falei pra ela, ó, segura esse daqui, se você vomitar, vomita na sacolinha e tal. Sim. E aí logo depois ela, né, parou de vomitar e a gente faz a gente checa, né, se tá tudo bem, o que aconteceu, pra ver se realmente ela precisa de algum medicamento, né? A gente tem medicamentos a bordo que a gente pode medicar, mas a gente tem que ligar pro médico que tá no solo. No caso dela não precisou, mas mesmo assim, né, ela tava toda suja, coitada. Você pega o que você tem, né, disponível, né, lenço umedecido e, né, ajuda a mãe, né, a limpar, recolhe os cobertores, os travesseiros, né, do assento pra não ficar ali sujo e tudo mais. Então é uma coisa que pode acontecer, tipo, de um segundo pro outro. E várias situações assim já aconteceram, de caso médico, né, inclusive. Então você tem que estar preparado pra tudo. A gente faz de tudo um pouco. Nossa. O que é legal, né, por exemplo, você tá na tua vida social, se acontece alguma coisa com alguém, você pelo menos sabe dar um primeiro atendimento, né? Reagir rápido, né? Porque se acontece alguma coisa ali, você é o primeiro que tem que pensar, né? Acontece muito rápido. Na semana passada também eu tive vários voos curtos, short flight. Eu tô misturando o inglês com o português. E um senhor não tava acordando quando eu tava fazendo o securing da cabin pra decolar. Sabe quando a gente pede pra você colocar, coloca o cinto de segurança e tal. E ele não tava acordando. E eu falei, pronto, ele morreu. E aí os passageiros do lado estavam assustados. E eu tava mais ainda. Falei,
pronto, a pessoa morreu antes de decolar. Meu Deus! Eu não consegui acordar a pessoa. E aí? Eu corri, tentei ligar pra minha supervisora, porque todos os comissários estavam fazendo o securing da cabin, né? Tipo, Sim. que né, é procedimento, então não tinha mais nenhum comissário perto pra eu pedir ajuda. E eu tava indo ligar pra minha supervisora e de repente ele acordou. Aí eu falei assim, ai Jesus, obrigado. Hoje não. Não foi hoje Não foi que eu hoje. tive que salvar uma vida aqui. Não foi hoje, mas é assim, acontece de uma hora pra outra e é muito inesperado, né? É muito legal conhecer um pouquinho mais, né? Principalmente quem tem interesse nessa área, Sim. né? Eu acho que já é válido, né? E queria agradecer por você aceitar, né? Participar aqui. Eu que agradeço. Eu tô tão feliz, gente, que eu tô vendo a Paula. Porque Eu faz também, tanto tempo que a gente não se vê. Meu Deus. É tipo assim, conversar pela internet é uma coisa, mas você ver a pessoa é diferente. É diferente. Né? E fazia muito tempo que a gente não se via, então. Sim. E né, quando a gente morava no Brasil, a gente tava junto, tipo, muito, Direto. né? Fazia janta. Tipo, morava perto, né? Falava assim, tá fazendo o quê? Vem aqui. Vai tomar tererê. 5 minutos tava lá, né? Tipo, Eu muito passando rápido. mal, ligava pra você. Em 1 minuto, cheguei uma vez, ele passando mal. Eu passando mal, eu morava sozinho, passando mal. E eu liguei mandei mensagem. Eu não liguei, Mandou eu mandei. só mensagem. E aí a Paula chegou lá em 1 minuto. Você, tô passando mal, não tô bem. Vem. Eu só montei no carro, assim, ó, e fui. Cheguei acho que em 1 minuto lá, super rápido. Aí, ó, a Paula é uma comissária nata. Aí, ó. Fui eu que te dei o primeiro treinamento. É, a comissária nata ali, ó, viu? Ai, gente, muito obrigada. Obrigado. Obrigada a você também que tá assistindo até agora com nós. Um papo muito legal. Se deixar, a gente fica aqui 4, 5 15 horas, né? Muito obrigada, gente. Não se esqueça de curtir esse vídeo de novo aí, se você ainda não curtiu. Se inscrever no canal também, que eu tô de olho. E é isso, gente. Um beijão. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Eu vejo vocês por aí. Oh.